Olá, pessoal do Ranking, começando aqui um bate-papo sobre esse novo Congresso, né? Novas presidências, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E hoje vamos bater um papo aqui com o nosso correspondente, Juan Carlos, que está lá em Brasília, dentro do Congresso, vai trazer para nós aí um panorama de como é que foi essa eleição, o que está sendo discutido agora. E a gente vai deixar aqui a nossa expectativa, né, do que esperar dessa nova liderança, tanto na Câmara quanto no Senado. Juan, primeiro, boa tarde, bom falar contigo. Acho que a gente podia começar pelo Senado, né? Foi uma eleição mais tranquila, dentro daquilo que era o esperado, não houve tanta disputa como houve na Câmara. O que você pode contar aí para a gente sobre essa eleição do Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado? Bem, boa tarde, Renato, boa tarde aos nossos seguidores aí do Ranking. De antemão, já peço desculpas a quem está nos ouvindo agora, porque eu estou aqui no plenário 8 da Câmara dos Deputados e como todo mundo está acompanhando ou pode acompanhar, aqui está a maior correria, o cenário aqui na Câmara é de guerra, então a todo momento tem gente passando, gritando, discutindo, enfim, mas a gente vai chegar na Câmara já já. Eu tive hoje no Senado, hoje pela manhã, conversei com alguns senadores, senadores tanto da base aliada de Rodrigo Pacheco, alguns senadores que também apoiaram a candidatura de Simone Tebet. O cenário no Senado ele já estava pacificado, a verdade é essa, desde semana passada, no movimento do MDB, ao deixar que Simone Tebet se lançasse como avulsa. A discussão agora no Senado Federal gira em torno dos cargos na mesa. Quem vai assumir a primeira vice-presidência do Senado? Essa é a grande discussão, porque houve uma negociação de Rodrigo Pacheco com o PSD, principalmente o PSD mineiro, do prefeito Calil e do senador Antônio Anastasia, mas ao mesmo tempo o Rodrigo Pacheco trouxe para o seu grupo o MDB, que agora quer a vaga da primeira vice-presidência para o senador veneziano Vital do Rego. Então, a discussão nesse momento no Senado Federal é quem vai ocupar esses cargos, a eleição será amanhã, mas é um cenário bem mais pacificado, mais tranquilo do que o da Câmara dos Deputados. Acabou ficando aí só essas duas opções, né, o Pacheco e a Simone Tebet. Ele venceu com 57 votos, né, se não me engano, e foi aquele discurso esperado, né, falando que vai focar nas reformas, sempre com espaço para todos, democraticamente e tudo mais. Um discurso até que o Davi Alcolumbre também acho que tinha adotado na mesma linha, né, não sei se você concorda. E agora o presidente do Senado, então, Rodrigo Pacheco, presidente de Minas, né, tem muito tempo que não tínhamos um mineiro aí comandando a Casa do Senado, né, que é a Casa Revisora, né, temos 3 representantes por estado, né, no Senado, são 81 senadores no total, e geralmente é a casa aí que faz a revisão daquilo que foi aprovado na Câmara, e aí faz os ajustes necessários, o pessoal mais velho, né, com mais experiência, temos muitos ex-governadores, por exemplo, que fazem parte do Senado. Ex-presidente da República. Ex-presidente da República, exatamente, temos Fernando Collor, né, a Dilma tentou, né, acabou, inclusive o Rodrigo Pacheco entrou no lugar da Dilma, né, ganhou a vaga da Dilma. Exatamente, a segunda vaga que estava cotada para ser de Dilma Rousseff, mas Rodrigo Pacheco surpreendendo nas pesquisas e se elegeu como senador por Minas. Beleza. Bom, vamos agora para a confusão, né? Vamos aqui onde tem mais disputa, foi realmente um pega para capar até o final. Ainda estamos, aqui ainda está rolando. Ainda não acabou, exatamente. Ainda não acabou, mas no fim das contas, uma vitória bem expressiva do Arthur Lira, né? 302 votos, quase um número aí suficiente para aprovar uma PEC, né, Juan? A PEC são necessários 308 votos, e o Arthur Lira conseguiu 302. É uma disputa ali que acabou virando entre o presidente Bolsonaro e o até então presidente Rodrigo Maia, né, da Câmara, que tentou emplacar o seu substituto, o Baleia Rossi. Muitas trocas de farpas durante os últimos meses, a última semana mais ainda, e no fim das contas o Maia acabou perdendo apoio até do próprio partido, né, do DEM. O PSDB também declarou neutralidade nessas últimas horas, e foi essa vitória bastante expressiva. Como é que você vê esse resultado? O que isso pode significar na prática? Depois a gente vai entrar nos detalhes aí dessas discussões que estão tendo pós-eleição. Bom, eu acho que o grande perdedor da noite, sem dúvida alguma, foi Rodrigo Maia. Rodrigo Maia lançou... Primeiro, o candidato dele seria ele mesmo.
Essa era a grande verdade, mas depois de toda a discussão no Supremo, deu-se então que nem Davi Alcolumbre, nem Rodrigo Maia poderiam disputar. Então, Arthur Lira já vinha numa caminhada, e especialmente numa caminhada que ele aprendeu com Rodrigo Maia, conversando deputado a deputado, enquanto Rodrigo Maia demorou muito para escolher quem era o seu candidato. Há 2 meses atrás, ele ainda não tinha seu candidato, e Arthur Lira já estava em campanha. Deu-se então um debate entre Agnaldo Ribeiro, do PP também, o PP de Arthur Lira, e Baleia Rossi, do MDB, que acabou sendo candidato ontem. Mas a grande verdade é que Rodrigo Maia saiu bem enfraquecido. Rodrigo Maia, na última eleição, teve menos de 300 votos, mas Arthur Lira acabou superando ele agora, surpreendentemente. Então, a base de Rodrigo Maia ela foi completamente desfeita, inclusive dentro do próprio partido. Como dizia o ex-presidente Tancredo Neves, o silêncio das urnas nos convida a trair. E principalmente quando se está dentro de casa. Esse foi o caso do Democratas. Mas, a bem da verdade, Rodrigo Maia, apesar de ter saído enfraquecido ontem, ele entra para um seleto grupo de 3 pessoas que estão na história da República. A primeira é Pascoal Ranieri Mazzilli, foi presidente da República também e foi o mais longevo presidente da Câmara dos Deputados. E um outro cara que eu acho que os nossos seguidores nem conhecem tanto, um tal de Michel Temer, que também foi presidente da República e foi o segundo mais longevo. Rodrigo Maia está ali com a medalha de bronze como o 3º presidente da Câmara mais longevo. Ele assumiu após a saída do Eduardo Cunha, né, que foi cassado, assumiu o Rodrigo Maia ainda no mandato de Dilma Temer, né, Rua? E depois acabou sendo eleito no início do governo Bolsonaro. Quase foi para mais uma disputa, né? No fim das contas, o STF acabou decidindo por 1 voto apenas, que não poderia se reeleger, e tentou emplacar, então, esse substituto com o Baleia Rossi, com uma frente ampla, juntou aí partidos de esquerda também, que acabou não tendo força suficiente para superar o Arthur Lira, que, no fim das contas, também foi o candidato predileto do governo, né? O presidente deixou muito claro ali que era a preferência dele. Tivemos ainda outras candidaturas, né? A Luiz Erundina, o Marcel Van Hatten, General Peternelli, Kim Kataguiri, de última hora, também resolveu se candidatar. Surpreendentemente. Exatamente. Alexandre Frota, quem mais? Esqueci de alguém? André Janones. André Janones. Isso. Nós até Fábio Ramalho. Fábio Ramalho também. Fabinho Liderança, esse mesmo. Exatamente. A gente até divulgou aí o desempenho de cada um desses candidatos no ranking dos políticos, né? O melhor colocado era o Marcel Van Hatten, segundo os nossos critérios. Aliás, convido a todos para entrar aí no políticos.org.br. Também convido a fazerem perguntas aqui nos comentários para a gente tentar responder aqui da melhor maneira possível. Agora, Rua, o que está pegando agora é o seguinte: houve um detalhe nesse processo eleitoral da presidência da Câmara, que foi a inscrição do bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi, né? Havia um prazo para que fossem feitas essas inscrições, que era até ontem ao meio-dia, e esse bloco de apoio acabou sendo inscrito após esse horário, né? O pessoal alegou uma falha no sistema, né, dizendo que não conseguiu, através do site, concluir essa inscrição, que esse seria o motivo de não ter dado tempo. E aí o que aconteceu? O Rodrigo Maia, que era até então o presidente, ele resolveu aceitar essa inscrição mesmo fora do prazo, até porque era o bloco que ele apoiava, né? Então também era de interesse dele que isso fosse aceito e fosse feita essa inscrição. Houve muitos protestos, o pessoal queria discutir essa questão. O Rodrigo Maia acabou não aceitando nenhuma argumentação nesse sentido, manteve a inscrição do bloco, aconteceu a eleição, e aí Arthur Lira é eleito. O que ele fez assim que tomou posse? Qual foi o primeiro ato de Arthur Lira como presidente da Câmara? Revogar tudo que o Maia disse. Essa é a grande verdade. Revogou a eleição da mesa, então revogou a inscrição do PT, né, no bloco de Baleia Rossi, PT que é o maior partido da Câmara. Então, dava com isso, a maior parte da mesa, ela acaba sendo composta pelo grupo de Arthur Lira. Então, ele desconsiderou, né, essa inscrição, e aí os cálculos para ver quem vai ocupar esses cargos na mesa diretora tem que ser refeitos, né? Inclusive, acho que agora à tarde está sendo feita essa nova eleição para preencher esses cargos. E aí o argumento do Lira é que, olha, era até meio-dia, a inscrição foi feita após esse horário, eu estou seguindo aqui o regulamento, né, o regimento
embaixo do braço, né, vamos dizer assim, e por esse motivo ele anulou a decisão anterior do Rodrigo Maia e agora podemos ter uma nova configuração, né, vamos ter uma nova configuração. O PT, por exemplo, que tinha um cargo de primeiro secretário, se não me engano, né, vai acabar tendo apenas o de 4 secretário, e isso muda bastante. Por que é tão importante esses cargos? O que faz cada um desses... Não vou entrar no detalhe de cada um, mas o que a composição da mesa faz tanta diferença e o pessoal está brigando por causa disso, Juan? Bom, Renato, o interessante de Brasília é que Brasília gira em torno, geralmente, de orçamento, dinheiro. E esses cargos na mesa representam, basicamente, o cuidado com o dinheiro da Câmara. A Câmara dos Deputados é praticamente uma cidade. Por aqui circulam diversas pessoas, então tem a gestão de diversos contratos. Por isso é tão importante ocupar esses cargos, né? Nesse momento, Arthur Lira não quer judicializar. Eu conversei com um líder de oposição ainda há pouco, e ele me garantiu que vai entrar no STF, se Arthur Lira mesmo oferecer apenas a 4ª e a 6ª secretaria, que são cargos menores, praticamente irrelevantes. O que eles desejam mesmo, e o que eles alegam, é que houve um problema no sistema ontem, e tem prints de tela, enfim, e que, por conta desse erro no sistema, eles não conseguiram garantir a entrada a tempo, só 6 minutos depois, no bloco de Baleia Rossi, né? Seria o segundo maior bloco da casa. Mas o interessante é que a primeira secretaria seria basicamente como se fosse um síndico de prédio, seria o síndico da Câmara dos Deputados, cuidar de toda a gestão da Câmara. Por isso é tão importante e por isso o PT está de olho nessa vaga. Ao mesmo tempo, Arthur Lira já disse que como o PT não conseguiu entrar a tempo, então está invalidada a questão do PT. A guerra está dada. Aqui realmente tá uma praça de guerra dentro da Câmara dos Deputados, uma gritaria para lá, gritaria para cá, entrevistas em todos os cantos. A bem da verdade, a gente não sabe ainda como vai se dar isso, se realmente vai acontecer essa eleição daqui a pouco, está marcado para as 18 horas. Estava tendo uma reunião no Colégio de Líderes, não sei ainda se acabou, eu acho que ainda não acabou, para tentar decidir a questão. E a grande verdade Arthur Lira, com esse ato, ele praticamente foi um ato de guerra ao grupo de Rodrigo Maia e também à oposição. E isso gera um problema, porque o ano legislativo começa amanhã. Então, a partir de amanhã, já deveriam estar começando a discutir as pautas, né? Traria uma mensagem do presidente Bolsonaro para o Congresso Nacional e daria início à discussão das pautas essenciais para o Brasil. Então, com essa disputa, é provável que o ano legislativo ainda não comece, as pautas fiquem enterradas. Dentre elas, é até importante destacar uma, por exemplo, a reforma tributária, a PEC 45, ela é de autoria do deputado Baleia Rossi. Então, como Baleia Rossi ontem saiu como perdedor, é natural que Arthur Lira, já se comenta que Arthur Lira vai dar prosseguimento à PEC de autoria do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que foi da base de Arthur Lira, foi um daqueles integrantes do Democratas que traiu Rodrigo Maia e seguiu com Arthur Lira. Então, com isso, a reforma tributária ela dá um passo atrás, porque a PEC do deputado Baleia Rossi vai ficar enterrada. Mas não só ela, como as demais discussões também vão acabar ficando enterradas por conta desse empecilho da eleição da mesa. É um problema, né? Tudo aqui sempre acaba na justiça, né? Todas as disputas, invariavelmente, vão parar lá no STF, que deveria ser o guardião da Constituição, julgar só esse tipo de coisa. E agora mais uma questão aí envolvendo essa eleição da eleição da mesa, né? Da Câmara dos Deputados. O que eu me lembre, Juan, né, em situações parecidas, ou seja, em que houve discussão sobre regimento, a maneira de processar as atividades da Câmara, quando isso foi levado até o STF costuma ter uma posição de lavar as mãos, falar, olha, vocês que se entendam, resolvam isso aí internamente, é o interna corporis, né? Não sei se essa é a expressão correta. Sim, exatamente. Mas ele costuma ter essa postura de não adentrar os ritos e procedimentos de outro poder, que nesse caso é o Poder Legislativo, e manda o próprio plenário da Câmara resolver as suas questões internamente. Foi assim, né, até recentemente, em todos os casos, quando a presidência era de Rodrigo Maia, não sei se vai mudar essa postura, agora que é o Arthur Lira, mas se a gente for tentar seguir aí uma certa coerência do STF, que não é muito forte deles, mas o que a gente fosse adivinhar seria que eles tomariam essa mesma posição, né? Mas, enfim, isso é ruim, como você comentou,
porque tira o foco do que realmente precisa, que é aproveitar. Eu acho que seria um momento importante, né? Aproveitar esse embalo aí, uma vitória expressiva. Obviamente que não é o nome ideal, né? Nós do ranking colocamos lá a avaliação do Arthur Lira, está lá embaixo na nossa avaliação. É um deputado aí com histórico de denúncias, investigações, né? Um típico representante do que a gente chama de centrão. Mas, enfim, é o que foi eleito com uma grande votação. Poderia-se, então, olhar o lado bom disso e aproveitar esse momento para avançar muito com as reformas, né? Temos aí a reforma tributária, que você já citou, que é bem complexa, né? Tem muitos interesses opostos aí de diversos setores, setor de serviços, que é uma coisa, indústria, que é outra coisa. Agora, a reforma administrativa, por outro lado, eu acho que essa sim poderia andar mais facilmente, até porque ela mexe apenas nos direitos dos futuros concursados, né, dos futuros trabalhadores do sistema público. Então, é algo que é mais fácil, teoricamente mais fácil de ser aprovado. Temos o orçamento também, que não foi definido até o momento, né, algo que está pendente desde a gestão lá do Rodrigo Maia do ano passado. Enfim, então, eu acho que é um cuidado a se tomar, né, Juan? Não ficar aí nessa briga eterna, inventar um segundo turno, né, já que não tivemos um segundo turno, mas inventar um segundo turno na área jurídica e deixar de lado aquilo que o país precisa, que é fazer essas votações que estão lá em uma lista muito grande, e é isso que vai trazer o crescimento novamente para o país, geração de renda, de empregos e tudo mais. Exatamente. Bom, Arthur Lira ele foi eleito com um discurso completamente contrário de Rodrigo Maia, e, segundo ele, essas pautas não andaram por conta de Rodrigo Maia. Então, a prioridade de campanha dele foi dizer que a Câmara trabalhará, iremos ser reformistas. Essa foi a grande bandeira de Arthur Lira. Então, ele prometeu para esses 100 dias, esses 100 primeiros dias, reforma tributária, reforma administrativa, orçamento de guerra. Bom, com essa disputa da mesa, não sabemos ainda quando que o ano legislativo vai começar. Já começamos com um dia a menos, pelo menos, nisso aí. Agora, Arthur Lira, ele veio com apoio do governo, ele tem uma tônica bem próxima, um discurso afinado com o do ministro Paulo Guedes, ele também está afinado com o Palácio do Planalto, então, finalmente, o presidente da República ele não terá mais como negar que a Câmara não vai estar dando celeridade às suas pautas, afinal de contas, o candidato dele foi eleito. Então, é importante a gente notar. Muito embora eu tenha conversado, contando um bastidor, conversando hoje com um deputado apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele garantiu que não conseguiria votar em Arthur Lira, principalmente pelo fato de Arthur Lira não estar mais na linha sucessória da presidência da República, devido aos seus processos judiciais. Ele até me garantiu que votou no deputado Marcel Van Hatten, que teve 13 votos no final das contas. Uhum. Bom, não sabemos em que ponto pode ser verdade ou não, mas é difícil carregar um candidato que não está na linha sucessória da presidência da República. O ranking divulgou a nota dele, mas foi feito o processo democrático, é o presidente da Câmara dos Deputados. O que a gente está vendo, na verdade, Rua, é a volta do bom e velho presidencialismo de coalizão, né? Sistema que vigorou aí historicamente nessa relação entre executivo e legislativo, muitas vezes de forma bem ruim, né? Para não falar na falta de uma outra palavra mais forte. Por exemplo, quando tivemos o mensalão, o governo literalmente comprou o legislativo, né? Tinha ali pagamentos em dinheiro para conseguir aprovar os seus projetos. Isso, obviamente, não é o que queremos. Depois, mas existe também a tal da articulação política, né? Oferta de cargos, muitas vezes até ministérios. O Bolsonaro já andou dizendo que poderia recriar ministérios, depois voltou atrás. Isso vai contra o discurso dele de campanha, né? Que teria uma redução da máquina pública e tudo mais. Então vamos ficar de olho para ver se ele mantém essa promessa aí de não criar mais nenhum ministério para acomodar esse pessoal, né? É claro que alguma negociação vai ter, algum tipo de articulação, né, para usar o nome bonito para o famoso tomar lá da cá. Isso nos parece que vai acontecer. Agora, a gente espera que nada fora da legalidade, nada fora do que seja aí dentro da democracia, né, e do espírito público, para usar aqui os termos que eles costumam utilizar também. Agora, olhando então o copo meio cheio, tomara que isso então traga algum resultado, né? Tenha, como a gente já comentou, as aprovações das matérias que o Brasil precisa. Vamos dar uma olhadinha aqui se o pessoal mandou alguma pergunta.
para a gente comentar aqui também. O Péricles Filho diz o seguinte: o Bolsonaro está com mais força agora do que quando entrou. Se não fizer nada nesses 2 anos, eu não voto mais nele. É isso que você falou, né, Rô? Agora não tem mais essa desculpa. O Congresso é um aliado, né, tem uma relação harmônica. Muitas vezes, a gente pode até dizer que o Rodrigo Maia foi, sim, muito centralizador, né? Ele resolvia sozinho que pauta ia para frente, o que não ia para frente, o que ia caducar, o que não ia. Aí acaba até dando motivo para o executivo reclamar, para o governo apontar esse dedo, mas agora, então, essa desculpa não teria mais, né, Rô? Exatamente. Uma das grandes críticas a Rodrigo Maia, feitas inclusive ao longo dessa semana de campanha, foi que Arthur Lira procurou, deputado por deputado, foi conversando um a um. Rodrigo Maia não. Rodrigo Maia foi procurando as lideranças, foi falando com as lideranças que representavam outros parlamentares, não buscou conversar, não buscou diálogo. Essa foi uma grande crítica, principalmente de Arthur Lira, criticou também Rodrigo Maia por tentar falar em nome de todos os deputados. E o engraçado é que a escola de Rodrigo Maia, no início, quando ele foi eleito no primeiro mandato, foi justamente conversar deputado a deputado. Dessa vez eu acho que ele esqueceu um pouquinho a própria lição e deixou o Baleia sozinho. Pois é, o Lira foi mais habilidoso nisso daí, né? Ele também tem uma fama de cumprir sempre o que promete, né? Isso a gente ouve bastante dos próprios deputados falarem. Então, acho que isso também, em parte, explica esse resultado tão expressivo, né? Agora, uma outra notícia que está bombando aí nas redes sociais, eu não sei se você acompanhou, houve uma festa ontem, né? Após o resultado, o pessoal foi comemorar lá a vitória do Arthur Lira, e aí já estão aí aparecendo vários vídeos dessa celebração. Obviamente, muita gente sem máscara, aglomerado, né? Acho que eram 300 pessoas que estavam nessa festa aí, e uma presença até que chamou bastante atenção foi a deputada Joyce Hasselmann, né? Que foi uma grande opositora dessa chapa, né? Falou muito em prol do Baleia Rossi, e o pessoal filmou lá, ela não gostou muito. Como é que isso está repercutindo aí? Aí, 2 assuntos, né? Essa questão da Joyce, não sei se você tem algum comentário a mais a fazer, e a questão da aglomeração, né? De estar lá sem máscara e tudo. Enquanto isso, as pessoas que querem trabalhar, que querem manter aí seus empregos, botar comida na mesa, estão impedidas de fazer isso por decretos feitos tanto em Brasília quanto também localmente por governadores e prefeitos. Bom, Renato, contar outro bastidor. A Joyce ontem, quando chegou à Câmara dos Deputados, ela foi saudada, principalmente pelo grupo de Baleia Rossi, mas quando eu digo grupo de Baleia Rossi, foram por deputadas do PCdoB e do PT. Então, foi surpreendente. No final da noite, ela foi comemorar a vitória de Arthur Lira. Então, é um bastidor até controverso e importante da noite de ontem. Mas quanto à aglomeração, Arthur Lira, no discurso de posse dele, deixou bem claro que uma das prioridades dele é a questão de vacinação, o controle da pandemia, enfim. Mas é inaceitável ver aquela festividade ontem, enquanto o Brasil, primeiro que a gente somamos mais de 200 mil vidas ceifadas aí por conta da epidemia do coronavírus, e também por conta dos comércios fechados em todo o Brasil, a população, a economia desandando. Menos um dia de trabalho legislativo aqui na Câmara dos Deputados, por conta dessa briga aí por conta da mesa, então as pautas não andam, a economia desandando. Então, eu acho que é um contrassenso, particularmente, esse tipo de ato logo assim que é eleito. E recentemente tivemos alguns episódios, né, aqui em São Paulo, tanto o governador quanto o governador Dória, né, na sequência de ter determinado ali uma fase vermelha, né, para fechar tudo, foi para Miami, pegou muito mal, o pessoal caiu em cima dele nas redes, resolveu voltar logo em seguida, né, fez um bate-volta lá em Miami e foi bastante atacado por conta disso. E agora, no último final de semana, o nosso prefeito, Bruno Covas, resolveu ir ao Maracanã para assistir a final da Libertadores. E, novamente, muitas críticas, e até a justificativa dele eu achei que ficou pior, viu? Ele falou, olha, o mundo é muito hipócrita, eu, enfim, passei aí por sessões de quimioterapia, né? A gente sabe que o governador enfrenta um câncer, desejamos, obviamente, melhoras para ele, mas ele descreveu ali, olha, tem um drama pessoal aqui, era o meu sonho assistir um jogo como esse com o meu filho, e por isso eu resolvi ir até o Maracanã. Agora, essa opção de fazer essa análise e chegar a uma conclusão se vale a pena ou não vale, ele não dá para as outras pessoas, né?
E aí não estou nem falando de ter um lazer, de ter um momento como esse com o filho, mas de sobreviver, né? De poder trabalhar. Então, a hipocrisia que ele tentou apontar nas outras pessoas, no fundo, foi ele quem mostrou nessa atitude aí. E agora, mais uma vez, políticos mostrando que não seguem aquilo que eles pregam, né? Eu acho que é isso que deixa a população mais revoltada. É o famoso lockdown para você, liberdade para mim. E isso só reforça e dá mais força ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que se nós temos um vitorioso essa semana, se chama Jair Bolsonaro, tanto pela eleição no Congresso Nacional, quanto pelos acontecimentos, né, das últimas semanas. O fato do prefeito Bruno Covas ter ido ao estádio com o filho, entendemos até a situação pessoal dele, mas realmente é um contrassenso diante de tudo que ele pregou ao longo de toda essa pandemia, de lockdown, enfim. Nós temos aí diversas pessoas passando verdadeira necessidade por não poder trabalhar. As pessoas só querem ter dignidade e poder trabalhar. Simplesmente é o mínimo. É isso. Realmente, o presidente sai como vencedor desse processo todo e agora nós aqui do ranking vamos cobrar, né? Cobrar o executivo para que faça a sua parte, encaminhe os projetos, trabalhe em conjunto com o Congresso, cobrar o Arthur Lira, novo presidente, né? Vamos dar o benefício da dúvida para que ele faça um bom trabalho, cumpra tudo aquilo que ele falou esse tempo todo. E agora chegou aí mais um participante aqui do ranking, o grande criador do ranking dos políticos, Ale Ostroviec, que vai dar a opinião dele aí desse papo que a gente já teve. Não sei se conseguiu acompanhar o que a gente vinha falando, mas eu passo a palavra para você, então, Ale. Fala aí, galera do ranking. Como a gente sempre diz, é um grande prazer estar aqui nesse dia tão histórico de mudanças aí para o nosso país. Só consegui entrar agora, estava tentando voltar para casa na reunião, fiquei preso. Então, Ale, eu vinha dizer que agora é o momento de cobrar, né? O que você acha que a gente deve esperar aí dessa nova configuração no Congresso? Não, a gente quer ser sempre o diferencial do ranking, de dizer os prós e contras de cada coisa. É engraçado até que os seguidores nossos, às vezes, um pouco na emoção, ficam assim, não, mas você está com quem? Vocês estão com o Bolsonaro? Ou vocês estão com Dória? Ou vocês estão com a esquerda? E o ranking, ele é fascista de manhã, comunista à tarde, então no meio. E o que muita gente tem dificuldade, às vezes, de compreender, né, de captar, é que o ranking não está com ninguém. Não estamos com ninguém. Nós estamos com o Brasil e estamos com ideias, né? Anticorrupção, antidesperdício, antiprivilégios. Certamente temos agora um presidente da Câmara que tem seus problemas com a justiça. Ele não está bem no ranking, ele era uma das piores notas, né? Entre as opções havia candidatos com excelente nota e o Lira é um dos piores de nota. Só superava a Erundina. Só superava a Erundina, que não é muito um grande consolo. Por outro lado, é o que temos para hoje, nesse momento, e o lado bom dessa história toda, se a gente puder tirar um lado bom, é que agora caiu, como vocês falaram bem, né, caiu por terra qualquer desculpa da inação do governo. Né? O governo veio com uma plataforma de reformas, né, nós viemos aqui para acabar com tudo isso que está aí, e a gente vai vir com reforma tributária e administrativa, e vai ter privatização, e vai ter isso, aquilo, e por enquanto, na prática, é muito tímido o que a gente viu. E toda vez que se cobra alguma coisa do presidente da República, do governo, vem a sua base de seguidores, não diria sem nenhuma razão, acho que há uma certa razão de dizer, não dá para fazer nada porque o Congresso não passa. Puxa, não passa, mas por que você não pautou? Vocês mandaram no Congresso? Não mandamos porque já sabe que não passa. Então não passa. Agora temos um candidato, um presidente da Câmara, apoiado pelo presidente, que conseguiu uma votação esmagadora aí sobre seu adversário. Em bom português, dá para dizer que, digamos assim, lá já escutamos uma explicação aí de um pessoal da rede social que no puteiro tinha 2 candidatos lá para tocar. Ganhou quem? Ganhou quem tinha mais dinheiro para pagar. Então, a Arthur Lira chegou com os cofres abertos do governo, né? Pessoal, estou aqui, estou com cargo, estou com verba, estou com emenda, vamos fazer tua ponte lá que você prometeu para os eleitores lá em tal estado, né? E foi com o talão de chequezinho dele, assinando os cheques lá e conseguiu bastante apoio. Agora tem que entregar. Vamos ver, Arthur Lira tem pelo menos uma fama dentro do Congresso de ser um entregador, né? Um cara que toma lá da cá, mas se você combinou com ele, ele faz. Essa é a fama. E vamos ver se Jair Bolsonaro também vai ter como honrar esses cheques em branco, que o Brasil vai ter como aguentar.
se tiver e passar uma série de reformas, não há dúvida de que isso vai ser uma coisa boa, uma coisa que vai estar precisando. E aquela coisa, né? Eu entendo que agora 2021 é o ano para fazer tudo isso, porque ano que vem já temos eleições novamente. Então, a gente sabe como é que se comporta político em ano de eleição. Ele não quer votar nada que seja mais polêmico, ele quer evitar pautas ali que sejam impopulares, né, que possa perder votos. Então, tivemos 2019 que até houve alguns avanços, principalmente a reforma da Previdência, né, o maior destaque. 2020 foi todo tomado pela pandemia, pouca coisa andou. E agora 2021 ou vai ou racha, né? Ou o governo aproveita esse momento, principalmente esse início agora, o embalo da vitória acachapante, para fazer as coisas andarem, ou senão daqui a pouco já começa todo mundo a olhar para a urna em 2022 e aí mais uma vez vão perder essa oportunidade e o Brasil não vai para frente. Exatamente, não dá para perder tempo. Já estamos perdendo tempo, a eleição da mesa já está atrasada, ou seja, o ano legislativo não vai começar a tempo. Então, isso atrasa as reformas. Arthur Lira foi eleito com uma bandeira reformista, mas, infelizmente, isso já vai ficar para trás. É até importante falar para os nossos seguidores do Ranking que Arthur Lira ele já foi convidado para participar aqui de uma live conosco, a assessoria dele foi muito receptiva e garantiram que em breve vai participar, mas é lógico, nesse primeiro momento, fica até um pouco complicado atender os veículos de comunicação ou conversar com qualquer pessoa que seja por conta das demandas. Ele está assumindo agora, inclusive estavam transferindo ele para o gabinete da presidência lá da Câmara ainda há pouco, os móveis dele estavam indo para lá. Então, todo um processo de mudança aqui na Câmara dos Deputados. Agora, Ale, como é que você acha que as pessoas podem ajudar, então, nesse processo a cobrar, né, os políticos? A gente vê que isso funciona. Que dica você dá para o cidadão comum que está aqui assistindo a gente, que gosta do ranking, para ele, de alguma forma, também contribuir para esse processo aí da gente fazer, finalmente, essas reformas andarem? E precisamos recorrer, Dias, a uma frase, talvez, do economista Milton Friedman, muito genial. Muita gente hoje, a gente sente uma revolta, né? Puxa vida, o segundo pior colocado no ranking tornou-se presidente da Câmara. Não é o candidato dos sonhos, não é uma pessoa que tem um histórico impecável de votações, né? A gente já divulgou aqui a ficha do Arthur Lira, ele participou e ajudou algumas votações importantes aí no marco do saneamento, do gás, porém, é um cara super comprometido com o centrão, com interesses fisiológicos, votou a favor de aumento salarial de servidor público durante a pandemia, é o primeiro cara para votar a favor de aumento do fundo eleitoral, né? Então você que todos os anos tinha uma arma na sua cabeça como cidadão, dizendo, passa aqui 800 milhões de reais por ano, porque a gente quer fazer a nossa campanha política com seu dinheiro, né? A classe política falando isso para o cidadão. O Arthur Lira foi o primeiro a aumentar esse fundo eleitoral, então não dá para dizer que é o cara certo. Agora, já dizia Milton Friedman que a política ela não se trata só de colocar o cara certo no lugar, e sim você criar um jogo de tal forma que até o cara errado ele seja obrigado a fazer a coisa certa, porque senão ele é expelido. Acho que é isso que a gente tem que fazer. O Congresso não vai virar 513 pessoas super limpas, boas, comprometidas com o cidadão do dia para a noite, mas é possível fazer pressão para que eles não tenham escolha e comecem a votar e se comportar melhor. E é isso que a gente tem que fazer, muita pressão, ficar em cima dos parlamentares, exigir as reformas, tentar empurrar para frente as regras tão importantes que a gente tem na agenda anticorrupção, né? Fim do fórum privilegiado, voltar definitivamente na Constituição a prisão em segunda instância, reforçar o ficha limpa, né, a reforma administrativa, que é fundamental, eu diria até mais importante que a tributária nesse momento, né? Tributária temos que fazer, porque o Brasil é uma selva de imposto, mas não adianta você reorganizar o imposto se a carga continua a mesma. A administrativa tem que enxugar um pouco essa máquina, é ainda mais importante. Então, pressão neles, a gente sabe que funciona, os assessores dos parlamentares, os parlamentares, eles sabem, eles sentem a pressão do público ligando, e podem ter certeza que o ranking dos políticos vai estar lá de olho neles, vigiando, tentando fazer que mesmo os errados, na hora de votar, de se comportar, sejam um pouco menos errados. E acho que esse processo todo, né, o tanto que foi acompanhada essa eleição, é algo novo também, né? A gente não tinha essa comoção nacional aí para acompanhar essa presidência da Câmara, essa eleição, algo que acho que desde 2013, né, quando parece que o Brasil deu um estalo aí de todo mundo
ter uma participação, uma atuação política mais forte, isso também se refletiu agora. Então, óbvio, já dissemos, não é o melhor candidato, não é aquilo que a gente gostaria, mas eu acho que também essa cobrança da sociedade, esse olho da sociedade em cima do Congresso, cada vez mais evidente, e o ranking dos políticos certamente é uma ferramenta muito importante para ajudar nisso daí, também ficou evidenciado nesse processo agora. Né? A gente viu artistas se posicionando, independente da opinião de cada um, mas era algo que a gente não estava acostumado. Quando que o Brasil parou para discutir eleição da presidência da Câmara e do Senado? Né? É claro que ainda estamos num amadurecimento, né, para melhorar principalmente as opções. Então, se você não ficou satisfeito com as opções disponíveis dessa vez, pelo menos as viáveis, né, que tinham chance de ganhar, é mais um motivo para caprichar o voto em 2022. E para isso temos aqui essa ferramenta, o ranking dos políticos, políticos.org.br. Acesse e veja lá como é que estão os deputados e senadores do seu estado. Rua, alguma mensagem final aí para os seguidores? Você está acompanhando? Qualquer coisa, você chama a gente, hein? Bom, o que eu posso dizer para vocês acompanhe as nossas redes sociais, a gente está aqui de olho o tempo inteiro. Eu estou aqui presencialmente hoje na Câmara dos Deputados, estive hoje mais cedo no Senado. O ranking continua de olho em tudo que eles fazem, todas as suas ações. Conversamos com todos, conversei com o deputado Alessandro Molon, por exemplo, um deputado de oposição ainda há pouco, tive com o deputado Samuel Moreira, que já é um pouco mais governista. A gente dialoga com todos, nós não temos disso de só falar com A ou B, nós falamos com todos e o ranking está aqui para isso. O que a gente espera agora é que o ano legislativo de fato comece e as pautas comecem a andar. O Brasil precisa andar, nós não podemos ficar nessa guerra nesse momento por conta de cargo. Nós temos as reformas para dar seguimento, nós temos a pauta anticorrupção para dar seguimento, e o Brasil não pode ficar imerso nessa disputa de quem vai ser membro da mesa e quem vai deixar de ser. É isso, Ale. Muitas emoções aqui. No Brasil não tem como morrer de tédio com a política, pelo menos isso. Só nos resta esperar o melhor e olhar que tem o lado bom e ruim das coisas, e nós vamos estar sempre de olho, independentemente de quem estiver lá. O ranking dos políticos nunca esquece. Quem tiver aqui de assessor de parlamentar ou parlamentar nos acompanhando, saiba que nós estaremos de olho. Tudo que você faz, cada movimento é registrado, está na internet. 2022, como a gente falou, está aí. No ano que vem, nós vamos fazer tudo ao nosso alcance para que cada eleitor desse nosso Brasil saiba quem é quem, e assim a gente consiga pegar aí a bancada dos sérios de diversos partidos, né? Nós temos hoje sérios, pelo menos são 143, se não me engano, a memória, hoje, políticos que tem nota 7 no ranking para cima, né? Quem aqui está acompanhando lembra da escolinha, se você tirar nota 7, pelo menos passou de ano, né? Tem os caras nota 9,5, nota 9,8, os excelentes estrelas do Congresso, que merecem nosso apoio e admiração, e tem os caras nota 7,5, nota 8, tá bom demais perto do conjunto. Então nós temos hoje 143 nota 7, e nós temos uma meta aí para o ano que vem, de chegar a 270 nota 7. Queremos quase dobrar o número de deputados nota 7. Porque se você dobrar o nota 7, a balança do poder do Congresso, acontece uma coisa incrível. Hoje, a balança ela pende para o lado dos bandidos. Ela pende, tem gente séria, tem vagabundo, mas ela pende para o lado dos vagabundos. Se a gente conseguir dobrar o número de sérios, ainda que você não acabou com todos, ainda que continua tendo bandido no Congresso, a balança ela pende para o outro lado. Então, a gente começa a aprovar coisa boa, começa a aprovar a lei anticorrupção, começa a colocar na pauta o desmonte desse Estado sanguessuga, que explora especialmente o cidadão comum brasileiro, e a gente começa a fazer um grande conserto aí desse nosso país que está precisando tanto dessas reformas. É isso aí, boa mensagem. A gente continua aqui de olho em Brasília e, tendo novidades, apareceremos aqui. Enquanto isso, siga o ranking, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e também o nosso canal, o nosso site, obviamente, o políticos.org.br. Um abraço a todos, então, e até a próxima, pessoal.